Boa tarde. Eu me chamo Andréia Albuquerque, tenho esse canal de evangelização e estou passando mais uma vez para dar uma rápida palavra de Deus para a tua vida. Amém? O evangelho de hoje está em Salmos, versículo 29, que fala do 1 ao 4, que fala: Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Amém? Aqui fala muito sobre águas, sobre troveja a voz do Senhor sobre muitas águas, né? As águas são a palavra, a lei da Bíblia, né? São as águas que nós temos que beber, o alimento, né? É conhecida como água e como alimento, né? Então, quando o nosso mundo ele foi formado através da voz do Senhor. Obrigada. Essa pessoa não para de me ligar. Ela vai ficar atrapalhando todos os meus vídeos. Através da voz de Deus aconteceu que o mundo foi feito, né? Ele falou e o mundo foi feito. Ele falou que haja luz e o dia foi feito, né? E através da voz de Deus é que ele ainda, né, faz as coisas acontecerem através da voz dele. Amém? Quando ele fala ao nosso coração e ele vai que nós vamos obedecendo a ele, né? E fazendo, quanto mais a gente obedece, mais a gente vai ouvindo a voz dele, né? A gente só para de ouvir a voz de Deus como nós se desvia totalmente do caminho que ele quer que a gente siga. Às vezes, por isso, a voz de Deus, ela nos abençoa, ela nos faz crescer em tudo, né? Eu falo sempre isso, né? Que a voz de Deus, ela nos faz crescer em tudo. Então, o que acontece? Quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir outra pessoa, né? Ali nós estamos desobedecendo a voz de Deus. E aquela bênção que Deus tem para nos entregar, nós vamos perder. E pode até, em vez de acontecer coisas boas com nós ouvindo a voz de Deus, e acontecer coisas boas, nós receber a bênção de Deus, bênçãos grandiosas, até que nós nem conseguimos imaginar como é grande a bênção que Deus tem para nos dar, por nossa desobediência, parar de ouvir a voz de Deus, deixar de ouvir a voz de Deus, obedecer o que Deus mandou, para ouvir a voz de alguma outra pessoa, né? Ou então, às vezes, deixarmos de ouvir o comando do Espírito Santo para fazer a nossa vontade, né? E isso atrapalha também de nós recebermos as bênçãos e de nós crescermos espiritualmente. Amém? E quando nós paramos de obedecer a voz de Deus, nós estamos deixando o nosso amor por ele enfraquecer, né? Quando nós paramos de ouvir a voz de Deus, é porque nós estamos deixando o amor nosso por Deus enfraquecer. Nós estamos ficando distante de Deus. E aí a fé vai cada vez mais esfriando, né? E quando nós estamos longe de Deus, distante de Deus, que nós paramos de ouvir o comando dele, que a nossa vida para de ser conduzida
pela voz de Deus, pelo comando do Espírito Santo, né? Acontece que nós vamos perdendo a fé e ela vai ficando cada vez mais fraca, e o nosso amor por Deus vai ficando distante, é frio, né? E ele vai ficando frio dentro de você, o amor que você sente por Deus não pode deixar esfriar, né? O nosso amor não pode ser esfriado por Deus. O nosso amor por Deus não pode deixar de ser esfriado. Porque se nosso amor por Deus for esfriado, quando nós amamos a Deus, quando nós amamos aos nossos pais, nós obedecemos a Ele, né? Então, por nós amarmos a Deus, nós obedecemos a Ele. E se nós deixarmos o nosso amor por Deus esfriar, a nossa fé logo vai também esfriar. A nossa fé em Deus, a nossa obediência, né? Nós deixando o entregue totalmente para Deus, viver entregue totalmente para Deus, de lado, nós vamos acabar se distanciando de Deus. E quando nós se distanciarmos de Deus, que o nosso amor será por Ele, que nós não tivermos mais fé nem para orar e nem acreditar em nossas orações, e nem tiver fé para acreditar em nossas orações, que Deus está ouvindo a nossa oração, né? Por conta da falta de obediência, né? Quando nós se afastamos de Deus, o mal culpa, o mal ele culpa. O mal ele tenta botar dúvida, ele tenta colocar culpa, ele tenta colocar, eu queria falar a palavra certa, que ele tenta nos colocar culpa. Então, nós ficamos sem defesa. Nós ficamos sem conseguir ter defesa, porque nós estamos em desobediência a Deus. Eu falei isso ontem, né? Mas eu estou repetindo hoje, para que fique bem claro. Porque quando nós se distanciamos totalmente de Deus, deixamos de viver as coisas que agradam a Deus. Deixamos de viver para Deus. Hoje eu estou falando baixo, eu espero que o áudio, né, o volume esteja alto. Porque eu tô falando baixo, que eu tô um pouco com a garganta doendo. E aí, quando nós se distanciamos de Deus, o que acontece? Acontece que o mal, ele começa a nos acusar, e nós não podemos nos defender. Era essa palavra que eu queria falar. Ele começa a nos acusar e nós não temos defesa, porque nós não estamos limpos com Deus, nós não estamos bem com Deus, nós estamos em pecado ou estamos em desobediência com Deus. E o que o mal, ele acusa, né? Pega em você, né? Então você vai ficando, o que ele vai falando na sua mente, dizendo que você não é mais digno de Deus ouvir sua voz, de Deus ouvir o seu clamor, né? Ele vai colocando isso em você. Então ele vai dizendo que você tem pecado, vai te acusando, e você vai receber todas aquelas acusações como um culpado. E você não vai mais se sentir digno para poder ou sentir que Deus vai ouvir a sua oração. Mesmo você culpado, mesmo que você esteja culpado, se você se ajoelhar, pedir perdão a Deus, Deus, ele escuta a sua oração. Pedir perdão a Deus, dizer que quer se reconciliar, que quer voltar a ser conduzido pelo Espírito Santo, voltar a ser conduzido pela voz de Deus, voltar aos caminhos de Deus. Deus, ele vai estar sempre pronto, ele está sempre ao nosso lado. Não importa se você está em erro ou não, ele está sempre do seu lado. Ele só quer que você dê um espaço para ele entrar para a sua vida. Amém? Porque ele sabe que se você se sair de perto dele e começar a praticar as coisas que desagradam a ele, o mal, ele vai ter autoridade
para ele fazer o que ele quer com a tua vida. Ele vai ter autoridade, porque em vez de você ser conduzido por Deus e pelo Espírito Santo, você vai começar a ser conduzido pelo que o diabo sopra na tua mente. Pelo que o diabo, eu espero que esteja dando para ouvir, que eu tô falando muito baixo. Você vai começar a ouvir o que o diabo ele sopra na tua mente, o que ele coloca vontade, pela tua vontade carnal que ele bota. Ele vai começar a usar os teus sonhos para te colocar desejo, vontade de fazer o que é contrário à vontade de Deus, o que desagrada a Deus, vontade de cair no mundão e fazer as coisas erradas. Então, gente, quando você estiver nesse mundão, fazendo o que o diabo sopra, em vez de fazer o que agrada a Deus, o mal, ele vai ser como, você vai ser como um ratinho nas garras de leões. Você vai ser como um ratinho nas garras de leões. O mal vai brincar com você como um ratinho, jogando para para outro, para um lado, para o outro, até ele se cansarem de brincar e ó, nham, abocanhar. Por isso que é tão bom nós estar sempre em oração. Eu pegando meu cabelo de novo. Eu sempre amarro meu cabelo porque eu tenho esse sete de ficar pegando nele direto. E aí, por isso que nós temos que estar sempre em oração, sempre em comunhão, quando nós estamos se sentindo fraco, né? Quando nós estamos se sentindo fraco, nós temos que entrar em propósito para poder nos consagrar, nos limpar. E quando nós erramos, nós temos logo que pedir perdão a Deus e escrever aquele erro que nós cometemos, para nós ficar sempre lendo e lembrando que nós não podemos cometer de novo. E se ajoelhar, pedir perdão a Deus, ficar em comunhão com Deus, e jejuar, ficar em propósito, fazer propósito de coisas que nós gostamos de comer, fazer propósito tirando as coisas que nós gostamos de comer. Nós temos que estar sempre em consagração com Deus, para que nós se fortaleçamos, para que nós se aproximemos cada vez mais de Deus, ouvindo os louvores. Nós temos que estar sempre ali lendo a Bíblia, sempre lendo a Bíblia, nunca deixando, porque a Bíblia é o que mais fortalece nós, é o que mais alimenta nós. A Bíblia, meu Deus do céu, quando eu começo a ler a Bíblia, eu não quero mais parar. Eu digo assim, filho, quando é de noite, né, eu digo, filho, vamos para a mesa só um pouquinho, só para a mamãe ler a Bíblia. Aí ele, mamãe, você demorou, né, que ele tá doidinho para dormir, e eu, bora, amor, para a mesa? Só para a mamãe ler um pouquinho da Bíblia. Aí eu demoro, eu leio e quero ler mais. E aí quando eu termino, ele, mamãe, você demorou. Amor, a mamãe disse que ia ler só um pouquinho, mas a mamãe leu mais, né? Então, a gente temos que tentar sempre nos fortalecendo, para que o mal nunca faça de nós o ratinho, de nós como um ratinho nas garras de leões. Amém? Então, ouça a voz de Deus, porque foi somente com a voz de Deus que ele formou o mundo. Ele disse que haja luz e houve luz, e aconteceu que temos o dia, né? Então, gente, a voz de Deus ela é muito poderosa, e vamos estar sempre nos consagrando, sempre em oração, sempre nos fortalecendo espiritualmente. Quando vier as lutas para cima de nós, se nós estivermos limpos, se nós estivermos bem, limpos, bem com Deus, nós vamos ter armas e escudo para lutar contra as acusações que o diabo quer colocar para nos afastar de Deus, para nos querendo colocar em nós que nós não somos dignos, né, de ter Deus em nossa vida, de ter o Espírito Santo em nossa vida. Mas Deus é maior e ele nos dá as armas para nós lutarmos contra as acusações do mal. Amém? Um beijo, Deus abençoe. Que Deus acampe anjos ao redor de você, ao redor da sua família, e protegendo de todo mal espiritual, de toda pessoa usada pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um beijo, um dia abençoado e até o próximo vídeo!